Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Professor Marcelo aqui, e hoje a gente vai estar falando sobre as observações que o Mendel fez quando ele estava trabalhando com as ervilhas. Lembrando que a gente está estudando genética, essa é a nossa aula 3, e vamos lá, vamos seguir. Na última aula, o que a gente aprendeu? Que o Mendel escolheu as ervilhas porque é uma planta de fácil cultivo, tem vida curta, né? Então, num ano ali, ele poderia ter várias linhagens já de plantas produzidas, né? Tem pouca variedade, e ele escolheu as variedades que tinham as diferenças mais nítidas, e ainda por cima, a ervilha tem os órgãos reprodutores, tem os órgãos reprodutores protegidos, isolados, né? Isso ajuda para que ele consiga controlar o experimento. Só ele faz a fecundação e não outros bichinhos, sei lá, uma abelha, um passarinho ir lá e polinizar, né? Assim ele tem controle. Beleza. A gente viu então que tem diferenças nítidas, por exemplo, uma é bem verde, a outra é bem amareladinha. Então é difícil dele confundir, né? Isso ajuda para que o experimento seja didático, tá? A gente aprendeu também na outra aula que a ervilha é uma planta hermafrodita. Ela tem órgão masculino e órgão feminino no mesmo indivíduo, na mesma planta, tá? E esse órgão fica dentro, os órgãos, né, masculino e feminino, ficam dentro da quilha, que são duas pétalas fechadinhas assim, que tá aí mostrando na imagem, e dentro ali ficam os órgãos masculinos e femininos. Aí tem uma imagem mostrando a quilha aberta, mas eu coloquei uma aqui mais expandida, onde vocês podem ver esses órgãos. A gente tem os estames e o pistilo, né? Sendo que os estames é a parte masculina e o pistilo é a parte feminina. A gente falou disso na outra aula. A gente comentou também que na ponta dos estames tem as anteras, onde produz o pólen, e na ponta do pistilo tem o estigma, aonde vai ocorrer a polinização. O pólen precisa chegar no estigma para a planta poder fecundar, né? E como fica um perto do outro, isso ajuda para que a própria planta se autofecunde. Nós falamos disso na outra aula, né? A ervilha é uma planta que é como se ela fizesse amor com ela mesma, né? Ela própria gera os próprios filhos sem precisar da ajuda de terceiros, sem precisar de passarinho, de inseto, nada. Ela própria se autofecunda, né? Mas, Mendel, poder analisar as características, eu vou misturar aqui, vou cruzar uma planta da semente vermelha, semente amarela, com a semente verde. Para ele poder fazer isso, ele tinha que ir contra a natureza da planta. Ele não podia deixar a planta amarela se autofecundar, porque ela só ia gerar ervilha amarela. E deixar a outra da ervilha verde se autofecundar, só ia gerar ervilha verde. Ele precisava cruzar uma com a outra. Para poder fazer isso, como que ele fazia? Ele pegava lá a planta, vamos dizer aqui, essa primeira aqui, que é a que ele quer que seja feminina, ele vai lá e corta os órgãos masculinos antes deles ficarem maduros, né? Corta os estames. E aí depois ele vai na outra planta, de onde ele vai tirar o pólen com um pincelzinho, ele passa lá nos estames e pega um pouquinho de pólen no pincel e passa esse pincel ali na planta onde ele cortou os órgãos masculinos. Ele vai passar no órgão feminino. Passando ali, ele vai fecundar a planta. Ele mesmo está fazendo a polinização, né? É o que a gente chama de polinização artificial, certo? Então, assim ele controlava o cruzamento para ver como que iam se manifestar as características dos pais nos filhos, certo? Então, aí tem essa imagem que foi feita num livro, né? Comentando, aí tá demonstrando ele mexendo com as ervilhas. E aí agora a gente segue a nossa aula de hoje. Vamos lá. Então, o Mendel escolheu, gente, 7 características para analisar, tá? Então, a forma da semente, a cor da semente, a cor da flor, a forma da vagem, a cor da vagem, a posição das flores, né, que podia ser axilar ou terminal, ou axial, tem gente que fala axial ou axilar, ou atrás de mim aqui, deixa eu me deslocar para cima, a planta poderia ser também alta ou anã, certo? Dentre essas 7 características, ele começou a fazer cruzamentos para ver como que se manifestava a mistura dessas características nos filhos, tá bom? Então, primeira coisa que ele precisava garantir era se ele estava lidando com plantas puras,
que isso significa? Planta que sempre vai gerar filhos iguais, tá? Olha, agora eu vi que eu posso me colocar no meio. Bom saber. Tô gravando e descobrindo as coisas, né? Aqui, pronto, aqui que eu queria ficar. Então, se ele via, nossa, essa planta aqui eu já deixei 300 vezes ela se autofecundar e sempre gera ervilha amarela. Então, é uma planta pura para essa característica. Agora, essa outra aqui já está 200 vezes se autofecundando e sempre gera ervilha verde. Então, ela é pura para essa outra característica. São plantas diferentes e cada uma é pura para essa característica. A mesma coisa para planta alta e planta anã, certo? Então, primeiro ele garantia que estava lidando com plantas puras. Aí, agora feito isso, ele vai partir para o experimento. Vamos analisar o que ele fez. Ó, ele pegou uma planta pura que era alta e uma planta pura que era a anã, beleza? Estão vendo elas aí? Show. Aí essa geração ele vai chamar de geração P, porque são os pais, tá? Os pais do cruzamento que ele vai fazer. Beleza, pegou uma alta e uma anã. O que ele vai fazer agora? Vai cruzar elas, certo? Então ele vai pegar o pólen de uma e vai levar lá na outra. Como que vão nascer os filhos desse cruzamento? A planta que vai nascer desse cruzamento. Será que ela vai ser alta ou será que ela vai ser anã? Pensem aí. Ou será que ela vai ser média? Vamos ver. Todas nasceram altas. Todas as plantas geradas na primeira fecundação, na fecundação cruzada, né? As primeiras plantas ali sempre nasciam altas, beleza? Isso é um fato muito curioso, né? Porque parece que a característica anã sumiu, né? Veio de um pai, mas estava ali, tem um pai ali que é anão, né? Um genitor é anão. Mas isso não se manifestou na planta filha. Olha que curioso. Interessante, né? Então, essa que é a primeira geração híbrida, ele vai chamar de geração F1, tá? F1, porque é os filhos, né? E é a primeira geração de filhos, então é a geração F1. Então, lembrem que só veio planta alta. Só uma característica se manifestou, a outra não, tá? Agora, o que ele faz? Ele deixa essa planta ali da geração F1 se autofecundar. Ou seja, ela seguir a própria natureza dela. Ela própria gerar os próprios filhos, para ver o que acontece, tá? Lembrando que essa geração F1 é fruto de fecundação cruzada. Então ela está trazendo característica alta e característica anã. Só que ali a anã sumiu. Nessa planta, fruto disso, a característica anã sumiu, ficou só alta. Agora, quando ele deixa essa planta se autofecundar e gerar seus próprios filhos, olha que curioso. Veio planta anã e planta alta. Algumas ervilhas dessa planta geraram plantinhas anãs e outras ervilhas geraram plantas altas. Curioso, né? Mas não tinha sumido? A característica anã não tinha desaparecido? E nessa segunda geração híbrida aí, ela voltou a aparecer? Como assim? Qual o sentido disso? Né? Deixa eu me deslocar aqui para cima agora. Então, lá embaixo em vermelho, a gente vê que a característica anã reapareceu, certo? Então, se a característica anã na geração F2, agora ela vai ser chamada de F2, essa de baixo ali. Se ali a característica anã voltou a aparecer, então isso significa que na geração F1, em que parecia ter sumido, na verdade não sumiu. O fator anã não tinha sumido, ele apenas não se manifestou, tá? Então, o Mendel chamou isso de recesso. Aquele fator que faz a planta ser anã estava em recesso, estava de férias, né? Não estava em atividade, ok? Mas ele não desapareceu, porque se ele tivesse desaparecido, não ia aparecer nos filhos. Concordam? Se aquela planta da geração F1 gerou filhos com a característica anã, então quer dizer que ela trouxe esse fator com ela. Só que ele não se manifestou na planta. Então ele percebeu que existem características que às vezes não se manifestam, tá? Vamos seguindo. Vamos pegar. Já comentei que ele chamou essa última geração de F2, né? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos olhar outra característica, ó. Agora vamos imaginar que ele pegou a planta que gera a ervilha amarela, tá? Planta pura
que gera ervilha amarela. Não é que a planta é amarela, tá? É que a ervilha é amarela. E aí ele pegou uma outra planta que gera ervilha verde. Deixa eu achar a melhor posição aí. Lembrando que essa é a geração P, ok? Os pais, tá? Um é 100% amarela, outra é 100% verde, tá? Então, vamos ver agora qual vai ser o resultado quando ele faz a fecundação cruzada, tá? Ele vai cruzar um com o outro. Será que o filho vai nascer verde? Será que vai nascer amarelo? Será que vai nascer um meio termo? Então, nessa primeira geração, que é híbrida, né? Que mistura as duas características, que ele vai chamar de F1, todos os filhos vieram amarelos. Todas as ervilhas, frutos dessa próxima planta aí, vão ser amarelas. Todas, não veio nenhuma verde na geração F1, não veio nenhuma ervilha verde. Olha que curioso. Então parece que o fator verde sumiu, né, na geração F1. E quando ele deixou a natureza agir por conta própria, ou seja, quando ele deixou aquela planta que só gerou ervilha amarela, que é híbrida, quando ele deixou ela se autofecundar, o que aconteceu com os filhos? Aí voltou a aparecer verde. Algumas ervilhas vieram verdes e outras amarelas. Olha que curioso. O fator verde tinha desaparecido e de repente voltou a aparecer nessa que é a segunda geração híbrida, né? Aqui está atrás de mim, mas ele vai chamar essa geração de novo de F2, né? E na F2, aquele fator que tinha desaparecido voltou a aparecer. O fator que determina a cor verde, né? Ele reaparece. E se ele reaparece, então significa que na geração F1 ele não tinha sumido, né? Na verdade, ele estava em recesso. O fator verde estava em recesso. Beleza? Então, qual foi a primeira observação então do Mendel a partir de tudo isso daqui? Ele percebeu que todos os descendentes da geração F1 são iguais a apenas um dos pais, tá? Isso foi para todas as características, ele testou, tá? Então ele viu que, por exemplo, se tinha um pai que era com característica alta, outro com característica anã, o filho vai trazer característica só de um deles e não dos dois, tá? Agora, aí como que ele justificou isso, né? Então ele colocou da seguinte forma: eles recebem os dois fatores característicos ao nascer. Lembra que não tinha sumido, na verdade só estava em recesso. Então ele recebeu aquela planta da geração F1, recebeu o fator para ser alta e o fator para ser anã. Ela recebeu os dois. Só que um deles só se manifesta, enquanto o outro fica em recesso, tá? Então, essa é a primeira observação dele. As plantas recebem dois fatores. Um vem de um pai e outro de outro pai, né? Um de um genitor e outro do outro. Só que só um se manifesta, às vezes. O outro fica em recesso, tá? Aí veio o nome que ele deu. Ele deu o nome de dominante e recessivo. O fator que se manifesta é o fator dominante e o fator que não se manifesta é o fator recessivo, ok? Então, voltando naquele experimento com a ervilha verde e amarela, quando ele fez a autofecundação entre, entre planta que tinha só ervilha amarela e planta que tinha só ervilha verde, na geração F1 aqui em cima, nessa primeira geração aí, primeira geração híbrida, veio só ervilha amarela. Então, essa planta que tem só ervilha amarela, ela tem os dois fatores, amarelo e verde, ela tem os dois. Veio dos pais. O problema é que a questão é que apenas o amarelo é dominante. O amarelo é um fator dominante, por isso que o verde fica recessivo, tá? Deixa eu me deslocar para cima aqui para eu mostrar outra coisinha. Então, quando a planta recebe dois fatores, ó, vamos imaginar ali embaixo, dois fatores, um para ser amarelo, um para ser verde. O fator amarelo é dominante, fazendo com que o verde fique bem pequenininho lá, quietinho no canto dele e não se manifesta, tá bom? Essa foi a primeira observação dele. Vamos ver para outro exemplo. Quando ele misturou uma planta que era alta com uma planta que era anã. Quando ele cruzou as duas. E os filhos só vieram altos, né? Veio só planta alta na primeira geração híbrida, que é a F1. Ali, essa planta recebeu de novo dois fatores.
Recebe dois fatores. Então, um fator para ela ser alta e outro para ela ser anã. A questão é que o fator para ela ser alta é dominante. E o fator que faz com que ela seja anã é recessivo, tá bom? Então ali embaixo, ó, quando essa planta recebe fator para ser alta, que a gente vai chamar de azão, que é o A maiúsculo, e quando ela recebe o fator para ela ser anã, que a gente vai chamar de Azinho, um A minúsculo, ela recebe esses dois fatores e tá com eles dois no corpo, tá? Porque veio um de um pai e outro de outro pai, né? Um do pai e um da mãe, ou um da mãe e um do pai, né? Tanto faz. Mas o fator para ela ser alta é dominante, tá? Por isso que eu coloquei ele num tamanho maior. E o fator para ela ser anã é recessivo, então ele fica quietinho quando ele está do lado do dominante, tá bom? Espero que esteja dando para entender, tá, gente? Então essa foi a primeira observação dele. Tá. E aqui então eu estou mostrando para vocês nessa tabela para as outras características. Ele foi percebendo quais características eram dominantes e quais eram recessivas. Então, para a forma da semente, a semente ser lisa é uma característica dominante, enquanto a semente rugosa é uma característica recessiva, tá? Para a cor da semente eu já falei, né? Amarelo é dominante. Para a cor do tegumento da semente, a característica de ser cinza é dominante, enquanto a branca é recessiva. E assim vai indo. Lá no final vocês vão ver, ó, que na altura da planta é dominante a característica que faz a planta ser alta, enquanto a planta ser anã é um fator recessivo, tá bom? Tá dando para entender? Ali em cor da vagem, ó, é dominante que a vagem seja verde, tá? E é um fator recessivo que a vagem seja amarela. Acontece às vezes, pode ocorrer, mas é recessivo, tá? Então, agora o que acontece na geração F2, né? Na geração F2 a gente viu que alguns vieram anões e outros vieram altos. Algumas plantas são anãs, outras são altas. Como pode isso, né? Se alta é dominante, por que veio algumas anãs? Como explicar isso? Ou, por exemplo, na outra característica, a geração F2 produziu algumas ervilhas verdes e algumas amarelas. A amarela é dominante. Por que vieram algumas verdes? Como funciona isso? Por que voltou a aparecer a cor verde? Por que voltou a aparecer? É curioso isso, né? Como que o Mendel explicava isso? A gente vai ver isso na nossa próxima aula, tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa aula para ela não ficar muito longa. E aí depois, no próximo vídeo, a gente vai abordar como ele explicou esse resultado da geração F2. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!